Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Há uma coisa que é crítica para qualquer boa comunicação: o tempo. O tempo certo. Claro que o modo importa, claro que a audiência é vital e naturalmente a mensagem é crítica, mas sem um bom timing, tudo pode ser perfeito e falhar redondamente. E porquê é que eu estou a falar do tempo certo para comunicar? Porque a última semana demonstrou como na comunicação, tal como na política, o tempo é quase tudo. Vamos falar sobre isso? Vamos ao programa. Vamos a isso. A surpresa faz parte da vida. Deve ser a isso a que se refere um conceito chamado de VUCA. Traduzindo a sigla, é sobre um mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. Mas não foi sempre assim? Parece que sim, mas agora ficou na moda dizer que ninguém controla nada de nada. E por isso, para quem julga que manda ou que controla a marcha do mundo, deve ser profundamente angustiante este sentimento. Este programa era para ser sobre comunicação, reputação e posicionamento das organizações. Saber o que estão a fazer as empresas, como estão a trabalhar e como são ajudadas pelas agências de comunicação e relações públicas que as apoiam. Uma conversa com Domingos Carvalhosa, na empresa de comunicação Wisdom, e que é a nova presidente da APECOM, a Associação do Setor. Tudo a pretexto de um estudo que fez um ranking das empresas, comunicadores e jornalistas com mais popularidade no país. Escusado será dizer que os comunicadores ficaram muito contentes e vaidosos e os jornalistas irritados por serem vistos como amigos e próximos. Portanto, o pretexto desta conversa com o Domingos Carvalhosa era simples: falar de comunicação. E o mundo deu uma pirueta. O Primeiro-Ministro demitiu-se, o Presidente anunciou a dissolução do Parlamento e há eleições em março, o que significa o tiro de partida de uma longa campanha eleitoral de mais de 4 meses em pleno espaço mediático. É por isso um tempo em que a política e a comunicação se encontram. As ideias, os palcos e as personas apresentam-se perante os olhos dos públicos eleitores. Esta conversa foi gravada depois da demissão e antes do anúncio da dissolução. Esta cronologia é importante depois da fala do Primeiro-Ministro e antes do anúncio da dissolução por parte do Presidente da República. Esta cronologia é importante porque, nestas alturas, tudo se acelera e fica ainda mais imprevisível. Por isso, a primeira e mais óbvia pergunta a fazer é: como viu, enquanto especialista, a comunicação inicial do Primeiro-Ministro? Eu acho que António Costa teve muito bem, não só na forma de comunicar, no timing de comunicar e também na forma de comunicar. Ele comunicou antes de que saíssem cá para fora quaisquer informações sobre factos de que ele pudesse eventualmente vir a ser acusado. Controlou a narrativa de alguma maneira? Controlou totalmente a narrativa. Porquê que isso é importante? É muito importante controlar a narrativa, sempre em comunicação. É importante comunicar a narrativa porque quem controla a narrativa, vai com um passo à frente e, portanto, o facto também de ter escolhido o momento em que não existia ainda, como ainda não existe, muitos dados sobre que acusações existem sobre António Costa, faz com que ele se demita numa altura em que é totalmente inocente. E, portanto, queria em todos aqueles que estão na sua audiência que o prisma da história seja aquele que ele definiu. É vítima. Enquanto não há acusação, ele é uma vítima. E essa a narrativa? Eu acho que é. Portanto, toda aquela comunicação foi uma comunicação muito emocional e emocionou. E as pessoas continuam à espera que, nomeadamente os meios de comunicação social, já se vê alguns meios de comunicação social a dizer, então, o Ministério Público, onde é que estão as acusações, como é que um governo cai, um primeiro-ministro cai e não há novidades
sobre os factos acusatórios de um presidente, de um primeiro-ministro que foi acusado. Portanto, usa a narrativa, no fundo, para tirar o foco que, por natureza, seria sobre ele e sobre uma hipotética acusação e devolve esse foco dizendo: olhem ali, porque a causa das coisas não está deste lado, está no outro lado qualquer. Exato. Então, o papel da empatia, eu olho para aquela comunicação, há dois momentos daquela comunicação. Há um momento em que o primeiro-ministro, em funções agora de missionário, está a ler um comunicado, lá está, é essa frase, como é que o lê neste momento? E depois há um segundo momento em que ele está a responder às perguntas e se calhar o tom é um bocadinho diferente. Como é que uma comunicadora vê esse momento de geração de empatia? Diz que ele se emocionou? Emocionou-se, mas também é natural, atenção, é natural que ele se tenha emocionado. Foram 8 anos da vida dele. Quando ele fala na mulher e na família, é a altura que ele mais se emociona, e eu acredito que não tenham sido rosas estes 8 anos, não é? E, portanto, também é natural que haja alguma emoção. As pessoas não são de ferro. E, portanto, acredito que alguma daquela emoção tenha sido de facto sentida. Agora, não tenho também a mínima das dúvidas que a forma que estava prescrita para aquela comunicação ao país ia ser passada de uma forma emocional, calma, de quem tem a consciência tranquila, que tem a verdade consigo, e tudo isso. E, portanto, foi isso que passou. Portanto, estrategicamente, o posicionamento é um posicionamento certo para aquele tipo de comunicação. Exatamente. E quando nós olhamos para os políticos, quando os vemos a falar, o que é que deste género de comunicações advém quase da honestidade da pessoa que está ali a falar, e quanto é que há do dedo de uma comunicadora ou de um comunicador que por trás dele lhe possa dar alguns conselhos ou apontar-lhe algum caminho? Bom, depende dos políticos, não é? Há políticos que têm um dom natural e que precisam um pouco de media training, podem eventualmente necessitar de alguma orientação em termos de mensagens e enfim, da forma como devem orientar discurso e tudo isso, porque têm um dom natural. Há outros em que isso não é assim. António Costa tem muito treino, seguramente, tem muitos anos disto. Tem que ter treino. Eu acho que ele não tem um dom muito natural, tanto que se embrulha muito com as palavras. Ele come algumas sílabas, isso nota-se quando se irrita, tende a acelerar o seu discurso. E tem algum descontrole, muitas vezes. Tem algum descontrole. Vê-se neste discurso de demissão em que ele estava naquele registro calmo, etc. Ele ouve um jornalista a dizer António Costa não esclareceu, e ele que estava naquele registro calmo de repente diz que o que é que António Costa não esclareceu? Enfim, que é a segunda parte da conversa, não é? Descontrolou-se, viu-se que houve ali um descontrole, quer dizer, mudou de registro muito rapidamente. Porque é curioso, porque não mantém aquele temperamento mais calmo a dizer não, eu quero esclarecer, diga qual é a sua pergunta, mas é reativo, não é? Aquilo ao momento em que salta. Sim, e é natural que ele quisesse esclarecer, porque de facto ele estava ali para esclarecer e portanto é natural. Eu estou só a explicar que naquele momento houve um descontrole dele, quer dizer, ele não se conseguiu controlar, podia ter dito aquilo de outra maneira. Porque quer dizer, o tom conta, não é? Podia ter mantido aquele tom com que entrou na conferência de imprensa e ter dito noutro tom, mas não, ele ali perdeu o controle, quer dizer, e portanto António Costa é um comunicador que muitas vezes perde o controle, portanto isso é bom ou é mau? Nem sempre é bom.
nem sempre é muito bom. Porquê? Porque perdemos a narrativa, perdemos a mensagem, tornamos-nos agressivos e isso é mal percepcionado pela audiência? Porque pode ser aproveitado, por exemplo, por outro interlocutor, pode ser aproveitado para ganhar terreno. Mas isso, as respostas mais naturais, quando eu penso nos políticos de uma forma abstrata, vejo-os como o Paulo Portas usava uma expressão que era o picareta falante em relação a António Guterres, não é? Que é aquele político que mantém sempre uma mensagem, uma métrica. Quando se irritam, ou quando se divertem, ou quando cometem uma gafe, é um momento em que essa comunicação transanda a verdade, no fundo, àquilo que as pessoas. Mas há o natural e há o falso natural, não é? O falso natural é muito melhor. O falso natural? O falso natural. O que é o falso natural? O falso natural é um natural que é controlado, não é? É a pessoa estar a falar naturalmente, mas de uma forma controlada. É assim, eu estou a falar consigo, estou de uma forma natural, mas não é assim muito natural estar tão natural a fazer um podcast aqui, os dois. E parece-lhe assim que eu estou a falar consigo naturalmente, mas eu espero que sim e que as pessoas lá em casa também tenham. Exato. Mas há esse pensamento, lá está, nós estamos aqui, estamos a gravar, logo tudo aquilo que eu diga vai ter uma determinada repercussão num determinado, e quanto mais importante a pessoa for, mais isto pesa. Exato. Podemos olhar para o segundo momento de António Costa, que é primeiro um momento curioso, que é António Costa só responde a 3 perguntas, era este as regras do jogo, no fundo, desta declaração, mas na realidade não foram 3, na realidade não foram 6, foram 6, 7, 8. No fundo, quase ele genericamente só sai da sala quando as perguntas todas já se esgotaram. Porque houve uma preocupação de esclarecimento. Ele queria esclarecer, ele não queria deixar dúvidas. Daí ele ter aquele momento de exaltação quando alguém estava a entrar num direto a dizer que António Costa não quis esclarecer. Uma das preocupações dele naquele momento em que se demite é não deixar nada por esclarecer. E isso, lá está, toca na jugular daquilo que é a estratégia, não é? Exatamente, o que é um paradoxo, porque num caso destes em que tudo está por esclarecer e nada sabemos. Exato, torna-se difícil, não é? No caso dele era fácil porque nada se sabia e, portanto, ele queria esclarecer tudo no caso dele, porque ele sabia que no caso dele nada se sabia, portanto queria esclarecer tudo. Então quer dizer que aqui a mensagem é uma mensagem que se baseia quase além daquela linha do Ministério Público numa narrativa sobre a ausência, sobre o vazio? Exato. Isso funciona? Funcionou. Funcionou. E essa... o que é que os jornalistas podem perguntar sobre o vazio? Nada. No fundo, o que é que... É muito o que é que sente, o que é que vai fazer. As perguntas dos jornalistas não foram sobre o caso dele, foram sobre o futuro dele. Exatamente, tal e qual. Foi sobre o futuro dele, o futuro se ele ia governo. se recandidatar, o que é que ele iria fazer. Não foi sobre qual era o caso dele. Porque no fundo a resposta era sempre não sei. Não sei. Não, ele adiantou-se. Voltamos atrás à história da importância de controlar a narrativa. Ele, desde que iniciou a narrativa dele, que diz que não sabe de que é que está acusado. Portanto, os jornalistas não lhe podiam nunca fazer qualquer questão, não lhe podiam colocar qualquer questão sobre o caso dele, porque ele diz desde o início que não sabe nada. É fechar a porta, no fundo, à narrativa. É criar quase um curral onde daí não podemos sair. Não valia a pena perguntar, ele já tinha dito, começou por dizer que não sabia nada. E eram legítimas perguntas de pensa o que é que fez, faz uma reflexão, pode ter cometido algum crime, ou era um universo especulativo e era mais fácil defender-se em termos de comunicacionais? Podia-se ter feito esse tipo de perguntas, podiam ser feitas. O que é que se 10 minutos antes dessa comunicação António Costa lhe tivesse ligado, o que é que lhe teria dito? Eu acho que ele foi bem aconselhado. Foi bem aconselhado? Foi.
fez aquilo que, em termos de comunicação, devia ter feito. Bom, podemos viajar agora até ao Palácio de Belém, onde o Presidente da República ainda não falou, à hora que gravamos ele ainda não falou, mas o Presidente decide comunicar não falando, passeando nos jardins fronteiros ao Palácio de Belém. O que é isto, Domingas? O que é isto? O que é que aconteceu aqui? Já uma vez tinha ido ao multibanco levantar dinheiro, pagar uma conta, acho que foi. Desta vez eu confesso que eu acho o Presidente da República um comunicador nato. E eu nem sei comentar, porque eu acho que ele é extraordinário, porque põe qualquer desinteressado em comunicação, interessado em interessar-se por comunicação, qualquer desinteressado em política, interessado em política, porque as pessoas estão sempre a querer saber o que é que se vai passar com o Sr. Presidente da República. Estamos a ver a imagem, estamos à espera de ver quando é que é o momento em que fala. Se hoje é Santini, se vai ao multibanco, se vai comer uma bola de Berlim. Mas ele é uma pessoa muito inteligente, e nada disto é por acaso. Tudo isto é muito pensado, porque ele é um homem muito inteligente. Cria uma mise-en-scène, no fundo, uma mise-en-place primeiro e depois. Completamente. É quase uma espécie de encenação. Completamente. Acho que é tudo muito bem pensado. É tudo pensado, faz tudo com ar muito natural, e leva as pessoas atrás. Então, e não é difícil, porque ele é uma pessoa das pessoas. Ele gosta de pessoas e as pessoas gostam dele. Gera um afeto? Gera uma empatia? Completamente, porque ele também gosta de pessoas, naturalmente. Portanto, há pessoas que são assim. Não é um fingimento. Não. Há pessoas que é um sacrifício, há políticos que é um bocadinho de sacrifício, é natural, quer dizer, isto nasce com as pessoas, não há nada a fazer. Há pessoas que é um bocadinho de sacrifício ir para as feiras e falar com as pessoas, ir dar beijinhos e tirar selfies. Para o professor Marcelo Rebelo de Sousa, não, ele é uma pessoa das pessoas, ele gosta. Mas agora isso é uma coisa curiosa, porque por um lado Marcelo Rebelo de Sousa é um filho da elite política, mesmo do antigo regime, é um professor universitário, portanto o seu pedigree indicaria que ele não tivesse esse perfil. Não tem nada a ver com isso. E subitamente, quando ele se apresenta aos portugueses, primeiro como líder do PSD, depois como Presidente da República, é o contrário, é um entre nós. Mas eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que é mais fácil às elites descer cá abaixo do que as pessoas que estão mais cá em baixo ou que vieram mais cá de baixo voltarem cá abaixo. Porquê? Porque acho que é exatamente assim. Acho que é muito mais fácil quem tem um lugar assegurado nas elites descer cá abaixo, quem já cá esteve em baixo ter que voltar. Acho que sempre foi assim, é histórico. Acho que é uma questão histórica que tem a ver com elites. Quem subiu a pulso, no fundo, custa-lhe mais voltar. Quase quer esquecer do sítio onde veio. Acho que isto é uma questão histórica. Acho que historicamente é assim. Mas isto também não tem muito a ver com isto. Acho que isto tem a ver com feitios. Tem a ver com feitios. Há pessoas que gostam de pessoas, de estar com pessoas, de estar sempre acompanhado de pessoas. Há outras que não gostam de estar acompanhadas com pessoas. Marcelo Rebelo de Sousa, é quando uma abraça, pessoa das pessoas, nós vemos que gosta de pessoas. Que ele está a fazê-lo por gosto e por... Gosta de pessoas. Há outras pessoas que também gostam de pessoas. Neste caso, ele é verdadeiramente uma pessoa que gosta de pessoas. Gosta de estar com as pessoas. E isso joga a seu favor enquanto comunicador. Completamente. Porque gera essa empatia. Exatamente. Então, e aproveita-se disso, não é? Claro. O Presidente, quando lá está, passeia nos jardins, não dizendo nada, ou dizendo aparentemente banalidades laterais àquilo que era a pergunta ou à resposta que nós esperaríamos, não corre o risco de que eu não consiga entender nada do que é que ele me está a tentar dizer? No fundo, eu, espectador, estou a olhar e dizer, tenho curiosidade, claro, quero saber para onde é que ele vai, mas isso abre uma caixa de interpretações, cada um pode fazer a sua interpretação, os comentadores podem fazer a sua interpretação, os jornalistas podem fazer, e o cidadão também pode. Ele não está nada preocupado com isso. Então qual é a vantagem de fazer este
este teatro público, posso usar a expressão? Ele não está muito preocupado, porque assim, primeiro, ele tem palco 24 horas por dia. Sempre que ele aparecer, a luz liga. Exato. Os jornalistas estão o dia todo atrás dele. Porque ele tem sempre qualquer coisa para fazer ou para dizer. Porque ele é o presidente. E, portanto, ele vai compensando. Ou porque ele consegue. É porque ele é aquele presidente. É um ícone, é iconográfico. É aquele presidente. Eu duvido que os meios de comunicação social tenham tido tanto trabalho com algum presidente como tiveram com o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Ele é um presidente da República das pessoas e, portanto, ele está muito no terreno. Como está muito no terreno, está em muitos sítios, está em muito lado, e porque ele faz muita coisa e, portanto, os jornalistas têm muito trabalho. O que é bom para todas as partes. E para uma comunicadora, imagine que tem que aconselhar o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Será fácil? Não, eu acho que o professor Marcelo Rebelo de Sousa deve ser muito difícil aconselhar, porque eu acho que ele deve fazer o que ele quer e ponto. Cria ele a sua própria narrativa, a forma como está a ver, e vamos embora. Eu nunca trabalhei com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, eu duvido que se ele me convidasse para trabalhar com ele, que eu gostaria muito, com certeza, seria uma honra, mas eu acho que ele não estaria minimamente interessado em saber o que é que eu lhe iria dizer. Acho que não estaria minimamente interessado. Então, pessoas com este biotipo, no fundo, que ainda por cima percebem de comunicação, porque também há esta parte que é importante, não podem correr o risco contrário do excesso de confiança, no fundo, de controlar de tal maneira a narrativa, a maneira como fazem, a maneira como falam, e depois lá está, sair o comentário lateral, a conversa com o embaixador da Palestina, ou o comentário ao decote, não pode ser, lá está, interpretado como um excesso de confiança. Domina de tal maneira o meio, o timing, a forma, tem sempre atenção garantida. Não pode correr esse risco? Ou isso não é importante? Não, importante é, mas também assim vai aprendendo, não é? Sim. Vai tendo, exato, e depois vai controlando, não é? Tem tanto tempo junto aos meios de comunicação social que depois vai compensando. É como se estivesse num jogo de futebol que pode acabar aos 90 minutos, mas pode acabar aos 180, porque ele vai ter sempre uma bola para jogar e um golo para marcar. Bom, vamos esperar que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa diga alguma coisa. Lá está, aí já no seu fato mais institucional, portanto, provavelmente com um discurso muito bem estruturado de reflexão, com uma parte, quero imaginar, para o povo e uma parte para a elite. Mas atenção que isto é a parte comunicacional. Em termos de estratégias políticas, ele sabe exatamente o que é que está a fazer. E isso é anterior à comunicação? É. Primeiro pensamos e depois comunicamos. A forma como ele faz as coisas depois tem uma maneira de fazer as coisas muito diferente, mas em termos, ele sabe exatamente o que é que está a fazer em termos políticos. O que é isso de saber o que é que se está a fazer? É tomar a decisão primeiro? É um estratega? É. Portanto, a comunicação está ao serviço da estratégia e não é apenas um ato, enfim, gratuito, isolado e divertido. Não, eu acho que para ele o importante é a estratégia política. E, portanto, para ele a comunicação é uma brincadeira. E, portanto, para ele o importante é a estratégia. É olhar para o tabuleiro de xadrez, saber como é que as peças, antecipar como é que as peças se podem mexer. Exato. E a partir daí usar a comunicação como um fator de, lá está, a tal magistratura de influência que nós ouvimos tantas vezes, que era conseguir modificar o tabuleiro. Estão a gostar do Pergunta Simples? Estão a gostar deste episódio? Sabia que um gesto seu me pode ajudar a encontrar e convencer novos e bons comunicadores para gravar um programa? Que gesto é esse? Subscrever. Na página perguntasimples.com tem lá toda a informação de como pode subscrever. Pode ser por e-mail, mas pode ser, ainda mais fácil, subscrevendo no seu telemóvel através de aplicações gratuitas como o Spotify, o Apple ou o Google Podcasts. Assim, cada vez que houver um novo episódio, ele aparece de forma mágica no seu telefone. É a melhor forma de escutar o Pergunta Simples.
O cenário mais provável, à hora que nós conversamos, é o cenário de eleições antecipadas. Fala-se em fevereiro, fala-se em março, seja como for, haja orçamento, não haja orçamento. Prefiguram-se candidatos. O do Partido Socialista nós não sabemos quem é, porque António Costa já disse que não vai a jogo, portanto significa que se vão encontrar outros candidatos. No caso do PSD, Luís Montenegro, no caso da PCP também está estabelecido, do Bloco de Esquerda. Vamos olhar para estes candidatos todos. Podemos pensar aqui numa estratégia de comunicação para, neste caso, para Luís Montenegro, que será, à partida, se olharmos as sondagens, aquele que vai desafiar ser governo nos próximos anos. Que estratégia pode seguir Luís Montenegro? Eu acho que vai ser mais fácil para Luís Montenegro uma estratégia em campanha eleitoral do que uma estratégia de oposição. A oposição demora muito tempo e é muito desgastante? É, principalmente quando tem... Contra António Costa, não é? Contra António Costa e contra uma maioria absoluta, em que ele tem as mãos e os pés atados, não é? Quer dizer, qualquer proposta, por melhor ou pior que fosse, já sabia que seria chumbada na Assembleia. Portanto, estar em oposição numa maioria absoluta é muito difícil. Portanto, o que se espera de um candidato do principal partido da oposição é uma excelente campanha eleitoral e é o que se espera do PSD. Espera-se também que nessa altura surjam também várias figuras junto de Luís Montenegro, de forma a que o país veja que existem boas figuras ministeriáveis para um futuro governo, caso o PSD ganhe eleições. Isso significa o quê? Que nós precisamos de ter um reforço da confiança naquele candidato e dizer, olha, ele está com esta pessoa em quem eu confio, em quem eu acredito e que é respeitável e que eu reconheço como sendo bom na economia. Ele não vai governar sozinho e, portanto, é bom que o povo veja que com ele está um conjunto de pessoas capazes de formar um bom governo da nação, não é? E, portanto, como o principal partido da oposição, é importante que em campanha Luís Montenegro mostre quem tem consigo e que tem a seu lado um conjunto de notáveis, de boa gente, capaz de governar o país com ele e levar o país para um caminho que nós precisamos, não é? É por isso que muitas vezes nós lá está. Quem é que é o Ministro das Finanças? Que nós perguntamos, não é? Quem é que será o próximo Ministro não é que diga, não é? Mas quem será o próximo ou a próxima, não é? Sempre o OA. Apareceu a Mário Centeno no caso de António Costa. Lembro-me sempre do Sousa Franco, por exemplo, que também numa determinada altura, Cadilhe, há um conjunto lembro nas finanças, mas noutras áreas onde isso pode acontecer. E na mensagem, que tipo de mensagem é que há alguém que no fundo até agora fez oposição e que agora olha para uma possibilidade real de poder ser eleito como Primeiro-Ministro? Portanto, por um lado, o que é que pode dizer numa campanha eleitoral? O que é que pode prometer? Porque de hoje para amanhã, olha, parabéns, é o senhor ou é o A ou B, não interessa, mas agora a partir daí acaba a promessa e passa a ter que executar aquilo que pensou. Bom, a minha especialidade não é marketing político, é comunicação institucional. De qualquer maneira, é muito diferente. Eu gosto de política. É, um bocadinho. Eu gosto de política e gosto muito de comunicação e gosto muito de política. De qualquer maneira, eu acho que depois do que nós temos estado a assistir, o que os portugueses pedem, no mínimo, é seriedade, estabilidade e sairmos, no fundo, deste mal-estar em que nós estamos, não é? É uma mensagem quase de recuperação, de serenidade. Recuperação económica, estabilidade, no fundo, sabermos que em termos de saúde podemos ter um Serviço Nacional de Saúde em que todos temos acesso, sabermos que temos soluções viáveis
para a questão da habitação, soluções viáveis, que não me parece que seja este caso, o caso do Mais Habitação. Domingas, então o que estamos a falar é que um candidato que pretenda ganhar vantagem e ser visto aos olhos dos portugueses como um candidato bom primeiro-ministro tem que aparecer não só com uma mensagem credível, mas a responder aos problemas que nós temos. Soluções, e assim, não são 20, são 4 boas soluções, ou 5, para as grandes preocupações da população, pessoas que mostrem seriedade, credibilidade, etc., e que consigam transmitir isso às pessoas. Portanto, que haja no fundo uma espécie de catalisação através da mensagem. Exato. Isso é um pedido de confiança, porque no fundo um voto é isso, é um pedido de confiança. Eu acho que o povo português, eu acho que o povo português está farto de políticos, está farto da política, está farto de políticos. Porquê? Porque, olha, por causa dos casos de influencers e por causa de todos estes casos de corrupção e tudo isso. A política está com má reputação? Está com muito má reputação. Muito má reputação. E, portanto, como está com muito má reputação, é preciso que apareça um partido que queira, no fundo, se proponha estabelecer quase como um contrato de parceria com o povo, em que diga que nós comprometemos-nos com isto, e não é com 200 mil coisas que não são viáveis. É uma espécie com 3 ou 4 coisas que são viáveis e que as pessoas compreendam e que merecem. É um novo contrato, no fundo, baseado no princípio da realidade. Exato. Então, mas uma campanha, imagino eu, costumo vê-las, soa-me sempre a uma grande feira das vaidades. Eu faço isto e faço aquilo, eu ainda faço mais do que tu, e depois lá está, depois há o choque com a realidade, depois há para fazer, e aí temos a Europa, obviamente, temos as contas públicas, há um conjunto de condicionantes que levam a que quem tem que depois exercer o poder tenha umas balizas bastante curtas, mas se calhar interessa-me uma coisa, que é: se há determinados problemas e se esses problemas têm que ser resolvidos e têm que ser atacados, na política a comunicação está a aparecer à frente da estratégia? Será esse um dos tópicos da má fama da política? Eu acho que é. Devia-se pensar primeiro, estudar primeiro. Mas isso é um problema. E depois comunicar. Mas isso é um problema. É um problema porque eu acho que as pessoas... Eu acho que o eleitor também se vende mais à comunicação do que ao conteúdo. Portanto, a culpa é nossa, não é? Nos eleitores. Nós queremos ser enganados com uma boa narrativa. E não temos paciência para nos dizer: olha, isto vai-se resolver, mas se calhar vai demorar 4 anos. E a gente diz: não, 4 anos não, eu vou votar noutro que me diz que em 6 meses consigo resolver este problema que ninguém conseguiu resolver em 20 anos. É culpa dos comunicadores ou dos políticos? Ou dos cidadãos? Eu acho que é culpa do sistema. Da maneira como está montado? Da maneira como foi desenvolvendo, como a questão se foi desenvolvendo. Portanto, eu acho que a solução para isto é aos poucos ir mudando as coisas, ou seja... trabalhar, por exemplo, como eu lhe estou a dizer, pensarmos em 4 grandes problemas e assim não é muito difícil. Nós sabemos que há um problema com a habitação, sabemos que há um problema com a saúde, sabemos que há um problema com a educação, sabemos que há por exemplo, esses 4 problemas que temos que resolver. É trabalhar nesses 4 problemas, comunicá-los de uma maneira que as pessoas gostem, mas trabalhar com seriedade. E conseguir ouvir primeiro os cidadãos para perceber qual é... Isso é fundamental. E envolver. Envolver os cidadãos. Portanto, não ser só daqui para lá. Exato. Como é que se envolvem os cidadãos? Não sei, tenho que pensar nisso. Eu, como lhe digo, não sou do marketing político, mas gostava de saber. Mas eu acho que isso é possível. Mas a Domingas trabalha muito no universo empresarial. Exato. Quer com os produtos, quer reputação, no fundo. As empresas fazem sempre isto quando vão lançar um produto. Exato. Ou quando querem saber como é que está a sua reputação em relação aos seus... Vão fazer estudos. Exato. E perguntam o quê? O que é que se anda à procura?
nós queremos saber várias coisas, não é? De acordo com o que nós pretendemos saber relativamente às empresas ou aos produtos, nós definimos quais são as necessidades que temos que saber relativamente ou às empresas ou aos produtos e colocamos as questões. Se é um estudo multi-stakeholder, vamos a cada tipo de stakeholder e vamos saber o que é que queremos saber. E depois trabalhamos o produto ou a empresa ou o que a empresa necessita ou o que o produto necessita, de acordo com o que as pessoas pedem. Os partidos, eu acho que trabalham mais na base das sondagens. Trabalham no resultado e não objetivamente a tentar encontrar qual é a expectativa que, neste caso, o concidadão pode ter? Ao contrário das empresas que procuram isso em relação aos clientes. Eu não posso dizer isso com toda a certeza, porque eu não faço marketing político, como eu lhe disse. Então, nas empresas, podemos centrar-nos nas empresas. As empresas procuram isso mais quando têm um produto para vender num mercado, imagina o grande consumo, ou também o fazem para perceber se os seus níveis de reputação estão a um nível que lhes permite operar no mercado? Eu trabalho mais em empresa, eu faço mais comunicação institucional. Faço muito pouco hoje em dia, já fiz muito comunicação de produto, hoje em dia faço menos comunicação de produto, faço mais comunicação institucional. O que é comunicação institucional? A comunicação institucional é trabalhar as empresas do ponto de vista do posicionamento da própria empresa, não é? E, portanto, a missão, no fundo, é o propósito. O que é que tu estás a fazer aqui, no fundo? Exato. Missão, valores, posicionamento, o propósito da empresa, no fundo, é o que dá a reputação à própria empresa, não é? Que depois acaba por ser porque hoje em dia a reputação é um ativo da própria empresa. Porquê? Quão importante é a reputação, a boa reputação? Importantíssimo. Nós, quer dizer, todos intuímos o que é que quer dizer uma boa reputação, mas quão importantíssima. É importantíssima que a reputação hoje em dia é um ativo da empresa, quer dizer, um ativo por vários motivos. Primeiro porque é um ativo financeiro. Financeiro. Não é perceptível? Não. É financeiro, vale dinheiro. É intangível, mas é um ativo financeiro. É um ativo financeiro. Por outro lado, atrai talento para as empresas. Eu gosto daquela empresa, quero trabalhar ali. Exato, e hoje em dia é fundamental para as empresas a atração de talento e a retenção de talento. Por outro lado, a reputação atrai clientes. Eu quero comprar aquela empresa porque me parece uma empresa decente, no fundo. E produtos. A má reputação, por melhor que seja a estratégia comercial de uma empresa, se a reputação é má, esqueçam. Em princípio eu compro ao teu concorrente e não te compro a ti. Porque... Se o teu preço for mais baixo, mas a tua reputação estiver em baixo... Porque não confio em ti. Porque não confio em ti, eu pago mais por outra empresa. Não quero estar contigo, no fundo é isto. Exato. A reputação hoje em dia é tudo. E os gestores sabem isso? Sabem isso? Sabem. E sabem A reputação hoje em dia é de tal maneira importante que a reputação é tratada ao nível da gestão, da liderança das empresas. Porque é de facto muito importante. E por outro lado, outro fator que é fundamental em termos da própria reputação é a reputação previne eventuais crises. Como é que previne? Porque eu, quando tenho uma boa reputação, se tenho uma crise, eu só tenho que informar, não tenho que explicar. Portanto, à partida temos uma vantagem inicial, que é um capital de confiança. Exato. A confiança é uma moeda de troca importante para numa crise? Exato. Imaginemos que eu sou uma empresa que tenho boa reputação em vários stakeholders, nomeadamente nos meios de comunicação social. E tenho um problema numa fábrica, por exemplo. Um problema numa fábrica em que acontece qualquer coisa, não vou meter fritos nem nada dessas coisas para não tornarmos o podcast assim mais dramático. Há um produto que uma máquina que falhou e deixou de produzir ou estragou um produto. Se a minha empresa não tem uma boa reputação, quando eu tenho uma série de jornalistas à porta a querer saber o que é que aconteceu porque aquele leite está todo estragado, não sei o que, eu não sei o que mais,
se eu tiver boa reputação, eles já conhecem como é que a empresa funciona, qual é a linha de montagem, etc. Eu só tenho de lhes explicar, só tenho que lhes dizer que houve uma falha de 5 minutos de eletricidade, mas no mesmo minuto, como eles sabem, nós temos o departamento X que retirou. Não. E a crise até pode nem ir para os meios de comunicação social. Quando eu sou uma empresa que não tenho reputação e não sou considerada, eu tenho que explicar tudo e mais alguma coisa. E em princípio nós não acreditamos, não é? Exatamente. Portanto, em vez de termos os jornalistas à porta, temos na realidade Rottweilers que estão ali para dizer o que é que está a passar aqui. E ainda vão investigar mais a fundo e eu tenho que provar isto, mais aquilo, mais aquele outro, e entretanto pode-se desenvolver uma crise grave que pode ter ou não razão de existência. E podem até editorializar de alguma maneira a história que estão a contar, tornando-a mais negra ou dando foco àquilo que é menos verdadeiro, não é menos verdadeiro, mas mais... Exatamente. Portanto, a reputação é fundamental. É fundamental. Como é que se trabalha a reputação nas organizações? Através de um conjunto de estratégias, que dão, através de um conjunto de estratégias em que se desenvolvem ações positivas junto dos vários stakeholders, que passam a conhecer e que passam a ter uma percepção positiva sobre as próprias empresas. Hoje em dia, o que as empresas procuram, em termos de comunicação institucional, cada vez mais é ter um propósito. Esse propósito está sempre ligado ao posicionamento. A empresa tem que ter um posicionamento. Sobre as matérias que a empresa está interessada? Missão, valores... Ou não chega? Tem que ir... Lá está, a sustentabilidade, tudo, o ambiente... Missão, valores, posicionamento, em que passa também... pela questão do ESG, que hoje em dia... O que é o ESG? ESG. O que é o ESG? São as novas normas que têm a ver com governance. Vamos ver a sustentabilidade, vamos ver a relação que tem com o ambiente. Social environment Environment, Social Governance. Portanto, não é só as contas da empresa, não é só as vendas, não é só a qualidade dos produtos. Agora, esse índice vai medir, no fundo... O ESG são índices que hoje em dia, para empresas de uma certa dimensão, têm que ser cumpridos, e há legislação que exige que empresas a partir de uma certa dimensão tenham que cumprir com esses índices. Ou seja, atualmente as empresas não lhes basta existir para ter lucro. O lucro não pode ser só um objetivo. Já não chega. Não chega. O lucro não pode ser só um objetivo. A empresa não pode existir só para ter lucro. Embora as empresas, obviamente, é óbvio que têm que criar um valor e haver um mas retorno. Têm que ter objetivos não financeiros também. Também tem que contribuir. No fundo, uma respeitabilidade em relação àquilo. O seu papel no mundo não se pode simplesmente fechar na questão do negócio. Há também o que é que tu fazes pelo mundo melhor amanhã de manhã, é isso? Exato. E principalmente na área onde tu trabalhas. Então, e os líderes das organizações estão sensíveis a isso? Estão cada vez mais sensíveis e não têm outra alternativa, porque, como eu estava a dizer, no início deste ano saiu uma bateria de legislação na União Europeia, cujas leis estão a ser transpostas para os vários Estados, para os vários Estados-membros, em que as empresas são obrigadas a cumprir com um conjunto de normas. E, portanto, hoje em dia é obrigatório para um conjunto de empresas a partir de uma certa dimensão publicarem relatórios não só financeiros como não financeiros. Portanto, não pode ser só uma retórica, tem mesmo que demonstrar aquilo que estão a fazer.
Exatamente. E lá está, num mundo em que as redes sociais deram um palco a conflitos gigantes, é muito fácil hoje em dia alguém dizer: olha, esta empresa não está a fazer isto, e criar um imenso turbilhão que pode pôr em causa exatamente essa respeitabilidade. Exatamente. Exatamente. Não quero deixar de terminar esta nossa conversa, porque hoje na política e não só se fala muito de interesses, de influências e do que for. Na Europa, nos Estados Unidos, mas na Europa também, em Bruxelas, existem leis muito claras sobre a transparência e sobre a relação entre as áreas de negócio, as empresas e aquilo que são os poderes públicos, as decisões para public affairs, podemos dizer assim. Portugal não tem, lembro-me que esse tópico foi discutido várias vezes. Portugal não tem uma legislação que regula estas relações, pois não? Não, vergonhosamente não. Porquê vergonhosamente? Porque se não houver essa regulação, há alguma coisa que mude? Ou ela é necessária para quê? No fundo, aliás, já que estivemos a falar hoje da demissão do seu Primeiro-Ministro, eu gostava de falar a propósito disto. Eu acho que este caso, deste alegado caso de corrupção, eu acho que se o lobbying tivesse regulamentado, eu não sei se este caso teria tido estas dimensões. Porque haveria um registro oficial? Haveria um registro de transparência, ou seja, um registro que regulava, que obrigaria que as pessoas que têm relacionamento entre interesses privados e interesses públicos teriam que se registar para ter esses relacionamentos. E, portanto... por isso haveria uma transparência? Nós poderíamos, no fundo, verificar que isso acontecia, porque é que acontecia o antes e o depois? Exatamente. Eu neste caso, não sei se as pessoas... se as pessoas teriam conseguido registar-se, porque havia aqui... Como é que são as condições, por exemplo, na União Europeia, como é que são as condições para operar nessa relação? Há registro de transparência. Há mais de uma década, largamente há mais de uma década, que Portugal anda a tentar regulamentar o lobbying em Portugal e não temos conseguido. Eu lembro-me, em 2016 fui convidada pela Assembleia da República para estar presente numa conferência onde fui falar disto e em que expliquei claramente a deputados e uma série de convidados que lá estavam que, não havendo regulamentação do lobbying, o que acontecia é que estávamos a dar espaço à penumbra e à informalidade, que é um campo ótimo para a informalidade e a corrupção. E, portanto, que não se possa escrutinar aquilo que está a acontecer. Exatamente. O que é facto é que, passado estes anos todos, ainda não conseguimos regulamentar o lobbying. Regulamentar o lobbying significava que, a partir dessa altura, quem quisesse... E isto temos que partir de um fundamento base, que é: em democracia existem interesses públicos e interesses privados e eles coexistem. E que esse diálogo é um diálogo um diálogo que tem que existir. Que sempre existiu e que continuará a existir. E tem que existir, porque o Estado tem que conhecer os interesses privados, porque de outra maneira é muito difícil o Estado decidir. O Estado não pode ser autista relativamente aos interesses privados, e quando decide tem que conhecer. E, portanto, é natural que se possa haver relacionamento para transmitir esses interesses privados. Agora, depois, nós votamos nos decisores e no legislador para ele tomar a melhor decisão em termos do interesse do próprio Estado, não é? O melhor interesse público, no fundo. Exatamente. A coisa pública tem que ser protegida por quem nós votamos, e é para isso que lá estão. E para isso é necessário uma legislação, isto é, isto não se pode conseguir, essa transparência não se pode conseguir mesmo no decurso dessas relações, ou é mais difícil? Não. Como?
Portanto, a melhor fórmula é o registro, no fundo quase o registro do seu interesse. É o registro, porque sabemos com quem vai reunir com quem, que interesses é que representa. As trocas de documentação são públicas, qualquer pessoa pode aceder a um local e ver que documentos é que foram trocados. E por outro lado, isso faz com que interesses mais obscuros se inibam. Quer dizer, eu não vou dizer que não continua a haver corrupção, mas passa a haver corrupção a trabalhar à margem de um sistema que já existe de forma regular. E, portanto, que é muito diferente de existir corrupção num sistema em que não existe um sistema regulado. Portanto, é uma forma de aumentar a transparência e o escrutínio. Exato. A transparência é uma das bases de qualquer democracia moderna, tal como o diálogo, o escrutínio dos processos de decisão e o choque entre a lentidão dos processos e a necessidade de andar para a frente mais depressa. Olhando para o mundo, sinto que estas tensões se estão a agravar. Parece que as palavras estão a perder o seu efeito de suavizar a realidade e de explicar o que está a acontecer. Será que a comunicação está a ser usada cada vez mais como arma de guerra e menos como uma forma de apaziguar? E se eu estiver certo nesta avaliação do sintoma, então os próximos anos serão francamente mais desassossegados. E pergunto-me, quem será que vai controlar melhor a narrativa pública nos próximos tempos? Até para a semana.